Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de TI para concursos. Eu sou o professor Fernando Pedrosa e especificamente essa semana estaremos falando sobre requisitos, assunto bastante cobrado em prova. Vamos lá, para essa semana eu trouxe para vocês uma questão da FGV do ano de 2008, a prova do MEC. A FGV é uma banca que não costuma realizar muitos concursos por ano, mas já realizou concursos muito importantes. Por exemplo, o cargo de TI hoje no mundo de concursos, que tem o maior salário, é o cargo de analista do Senado, do Senado Federal. E a banca organizadora que realizou esse concurso no ano de 2012, por exemplo, foi exatamente a FGV. Então, uma banca aí que pode ser importante eventualmente no futuro, dependendo do concurso que você vai fazer. E a questão é a seguinte: requisitos não funcionais estão diretamente relacionados com a satisfação dos usuários. É o próprio enunciado da questão, né, pessoal? E está correto, né? A gente sabe que requisitos não funcionais exprimem qualidades, características sobre o seu sistema. E elas afetam diretamente a percepção, a satisfação que os seus usuários vão ter sobre esse seu software. Estou falando de desempenho, tempo de resposta, segurança, usabilidade, todas essas características que afetam a forma do seu usuário navegar, utilizar o seu sistema. Beleza. Aí ele diz: assinale a alternativa que não indique um requisito não funcional. Bom, se é uma alternativa que não indica um requisito não funcional, provavelmente a gente está procurando aqui por um requisito funcional. Falei para vocês na nossa aula, na nossa videoaula de engenharia de software, no módulo de requisitos, que o principal autor para você estudar requisitos é o Somerville. O Pressman, ele também tem capítulos sobre requisitos, mas normalmente as bancas adotam o posicionamento do Somerville, principalmente a FCC e a FGV, que é uma banca muito parecida com a Carlos Chagas também. E o professor Somerville, ele adota uma posição de categorizar os requisitos em três tipos: requisitos funcionais, não funcionais e requisitos de domínio. Requisitos funcionais são aqueles que descrevem serviços, funcionalidades do seu sistema. Por exemplo, são aqueles requisitos que falam sobre cadastrar algum dado, requisitos que emitem relatórios, que o seu sistema deve emitir um relatório gerencial, por exemplo. Um requisito que diz que o seu sistema deve permitir uma baixa automática do estoque. Serviços, funcionalidades, capacidades a serem oferecidas pelo seu software. Beleza. Do outro lado, a gente tem os requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais, pessoal, são aqueles que expressam restrições sobre as quais o seu sistema deve operar, ou qualidades, características específicas que o seu software deve ter. Já falei, Estamos falando de tempo de resposta, desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade, confiabilidade, portabilidade, escalabilidade, vários requisitos não funcionais que podem ocorrer. Beleza. E o terceiro tipo de requisito, que são aqueles requisitos de domínio, São chamados assim porque expressam necessidades diretamente ligadas ao negócio que você está tratando, ao domínio, ao problema que você quer resolver, certo? Só que isso é mais uma firula do Somerville, Na prática, a gente acaba utilizando requisitos funcionais ou não funcionais. Até porque requisitos de domínio, eles são só para você conseguir categorizar no nível mais alto as necessidades do usuário. Posteriormente, eles são transformados, digamos assim, em requisitos funcionais ou não funcionais, que é o que importa para a gente 99% das vezes. Beleza. Então vamos lá. Assinale a alternativa que seja um requisito funcional, que não seja um requisito não funcional. Então, 4 dessas alternativas são requisitos não funcionais e uma delas é um requisito funcional, que é o que a gente está procurando. Vamos ver a letra A. O sistema de arquivos deve ser protegido para acesso apenas de usuários autorizados. Segurança, pessoal, é um requisito não funcional clássico. Letra A não é o que estamos procurando. Letra A é um requisito não funcional. Estamos procurando um requisito que não seja não funcional, ou seja, um requisito funcional. Beleza, letra A falsa. Letra B. O software deve ser implementado usando os conceitos de orientação a objetos. Isso também é um requisito não funcional, pessoal. Muitas pessoas talvez se confundissem com isso daqui, porque elas pensam que requisitos não funcionais são somente aqueles requisitos não funcionais do produto.
Aqueles que eu falei já, né? Os clássicos. Confiabilidade, desempenho, tempo de resposta. Ok, esses são requisitos não funcionais. Mas o Somerville, e a gente viu isso na nossa videoaula de requisitos, fala que existem outros tipos de requisitos não funcionais. Aqueles requisitos não funcionais organizacionais e os requisitos não funcionais externos. Requisitos organizacionais, por exemplo, como requisitos de entrega, né? O seu software deve ser entregue dentro de um determinado tempo, por exemplo. Requisitos de processo. Por exemplo, você deve seguir um processo iterativo incremental com tais e tais características. Requisitos de padrões, padrões de projeto, padrões de implementação. E requisitos, por exemplo, de paradigma. Como, por exemplo, essa letra B está falando, né? O software deve ser implementado usando conceitos ou paradigma OO. Isso também é um requisito não funcional, mas não é um requisito de produto necessariamente. Poderia ser um requisito organizacional, um padrão que a sua empresa deve seguir. Isso também é um RNF. Letra C. O tempo de desenvolvimento do software não deve ultrapassar 6 meses. Isso é um requisito não funcional, organizacional de entrega. Você deve entregar esse software em no máximo 6 meses, por exemplo. Também é um RNF. Letra D. O software poderá ser executado em plataformas Windows e Linux. Aí tudo bem, né? É um requisito de produto de portabilidade, né? Ele deve ser portável para o Windows, para Linux e possivelmente para outros SOs. Também é um RNF. Então, letra A, B, C e D são RNFs. A gente estava procurando um requisito que não fosse um RNF. Então, só sobrou a letra E, que é a resposta da questão. O software deve emitir relatórios de vendas a cada 15 dias. Isso é um serviço a ser oferecido pelo seu sistema. Se é algo que ele deve fazer, então isso é um requisito funcional. Isso não é um requisito não funcional. É a resposta da questão. Ok, pessoal? Então lembrem-se dessa informação importante. Requisitos não funcionais, muita gente esquece disso. Não são só aqueles de produto, podem ser organizacionais e inclusive requisitos externos, como por exemplo regulamentos, leis, regulamentações que você deve seguir. Beleza? Lembrem-se disso, porque essas questões sobre requisitos costumam colocar essa casca de banana para você se confundir. Agora você não vai errar mais. Aí alguns links para vocês. Espero que vocês tenham tirado algo de útil desse nosso encontro. Nos vemos na próxima semana com mais um encontro semanal de TI para concursos. Um forte abraço e até lá!